Em Êxodo 8, então o Casagrande chamou o tirado e o grande monte, e disse: Tirado é Moisés, e grande monte é Arão, é a tradução dos nomes. Roguem a salvação. Tá. No episódio anterior eu comentei que existem algumas palavras que se ligam à palavra oração, rogar e essas. Essa aqui em questão, ela só é usada pelo Casagrande, que é o faraó, Casagrande é faraó, e no sistema babilônico. Então eu escolhi essa aqui porque ela de fato ela é uma palavra de menor popularidade e o sistema católico usa ela, mas nos outros lugares onde tiver esse conceito de orar e vai ser oração, que inclusive é o nome traduzido de um dos filhos do Israel, do persistiu com o grande pastor, que é Judá. Judá eu traduzo como oração. Nós vamos ver que no Novo Testamento, esse nome Judá, ele é o nome Judas, e tem certos lugares que encaixa de uma forma muito poética, assim. Roguem a salvação para que ele desvie os sapos da lama de mim e do meu povo, e eu vou enviar o povo, para que sacrifiquem a salvação. Então o tirado disse ao Casagrande: Vangorie-se sobre mim. Quando vou rogar por você, pelos seus escravos e pelo seu povo? Para serem cortados os sapos da lama de você e das suas casas. Eles vão sobrar apenas no Rio Forte. E aqui eu comentei, né, que é um tipo específico de sapo, não é qualquer sapo, é um sapo que de fato vive na lama, por isso que eu coloquei sapo da lama. E aqui, ó, ele respondeu com rogar. O faraó usou rogar e ele respondeu com rogar. Mas aqui embaixo nós vamos ver que o que ele fez foi clamar ao salvação, porque de fato são palavras diferentes. Então, quando ele usou com o faraó, o Casagrande, o vocabulário do Casagrande, mas o vocabulário é outro. E eu vou chegar aqui e explicar esse clamou também. Ele disse: Amanhã. E ele respondeu: Seja conforme a sua fala, para que você saiba que não há igual salvação, nosso Salvador. Lembrar aqui que Salvador é a tradução da palavra Deus e salvação é aquele Senhor, tudo em maiúsculo, que tem na maioria das Bíblias tradicionais, exceto nas dos Testemunhas de Jeová, que traduz essa palavra como Jeová. Os sapos da lama vão se desviar de você, das suas casas, dos seus escravos e do seu povo. Vão sobrar apenas no Rio Forte. O Rio Forte é o Rio Nilo. A tradução mais provável literal para Rio Nilo seria Rio Forte. O tirado e o grande monte saíram da frente do Casagrande, e o tirado clamou à salvação sobre o assunto dos sapos da lama que ele colocou ao Casagrande. Tá, clamou. E aqui, clamou é para quem tem costume de fazer oração, e aquela oração inspirada que você sente no coração, aquele amor todo que sai até lágrima do olho, isso é muito naquele sentido, tá? Quando você clama, às vezes sai lágrima, né? Então é clamou, chorou, dá para se ver que o texto usa essa forma, né? Que é no sentido de que dá a se entender que há de fato um lacrimejamento, por questão de análise mesmo. Porque tem lugar que parece que tá usando chorou. Assim, pô, mas tem lugar que é clamou, tem lugar que é chorou, então eu liguei isso a isso, porque é algo mais intenso, é um pedir mais intenso. E então aqui, ó, lembrar que aqui é o que eles falaram. O Casagrande falou rogar, o Moisés tirado respondeu rogar, mas aqui já é o texto falando, é o próprio Moisés que escreveu isso, né? Então Moisés que escreveu esse livro falou, e o tirado clamou ao salvação, não está falando rogou, né? O faraó usou esse vocabulário para rogar, rogue por mim. Seja lá como o faraó define rogar, mas o que o tirado escreveu que ele fez foi clamar, porque esse livro foi escrito pelo Moisés, pelo tirado. Então, apesar do Casa Grande pedir rogar,
o que ele fez foi clamar. São palavras diferentes usadas no texto. E uma outra palavra diferente também vai ser oração, que acho que não está nesse capítulo. Não lembro da palavra oração estar neste capítulo. Salvação fez conforme a fala do tirado. Os sapos da lama tiveram fim. Tiveram fim é uma outra forma de falar morrer. Mas como tem outras formas, outras palavras que também são usadas para morrer, eu peguei essa para significar ter fim. E por conta dos símbolos, dá-se a entender que é cabível um haver fim. Os sapos da lama tiveram fim, nas casas, nos pátios e nos campos. Eles os ajuntaram em montões e montões, e a terra fedeu. Mas quando o Casa Grande viu que houve respiro, ele fez pesar o coração dele e não ouviu eles, conforme Salvação falou. Lembrar aqui que a palavra ouviu, ela, da mesma forma que ela acontece nesse idioma, neste hebraico, ela também funciona no português, porque, por exemplo, fulano, criança, não ouve os pais dela. Não é que às vezes não escuta, simplesmente não obedece. Então, essa palavra também é usada para obedecer em muitos lugares. Então, aqui não é que ele não ouviu, porque de fato eles falaram com ele, nós já vimos isso várias vezes. Então, era uma questão de obedecer. Isso implica-se outras coisas. Quando se fala, né, você tem que ouvir a palavra de Deus. Ao meu ver, é obedecer, né? E não simplesmente colocar no rádio e ficar ouvindo sem prestar atenção. Salvação disse ao tirado. Tá, salvação, né? Eu parei de usar o artigo, porque tem 3 elementos aqui. Eu falei de 2, mas são 3 elementos. Primeiro que é nas situações de salvar. Ele é a salvação e ele também é o salvação por causa da fama dele, né? Que eu traduzo a palavra nome como a palavra fama, porque encaixa mais diante do texto. O conceito que eles tinham do que significa a palavra nome é diferente de como usamos ela hoje. Então, ao meu ver, é incorreto usar a palavra nome na Bíblia, porque o significado que eles tinham é muito mais próximo à nossa palavra fama ou à nossa palavra apelido. Porque não é simplesmente um som daquilo que a coisa é um significado, que fama e apelido fazem palavras que têm significado, e nome nem sempre. Por exemplo, o meu é Johnny. Eu tenho uma noção do que significa, mas a maioria não. O meu próximo nome é Wallace, mesma coisa. Eu tenho uma noção do que significa, mas é apenas, para a maioria, é apenas um som. Então, é usado de forma diferente. Por isso que é incorreto colocar as palavras da Bíblia, a palavra nome na Bíblia, por questão disso, porque não é o mesmo significado da palavra nome que temos no português. Salvação disse ao tirado: diga ao grande monte, estique a sua vara e bata no pó da terra, e ele vai virar fincadores em toda a terra do sitiado. Tá? Esse fincadores dá-se a entender que era alguma coisa que fincava na pele. Talvez tem lugar que tá como pulga ou o piolho, coisa assim. Mas isso não importa. O que importa é que eles eram coisas que fincavam nas pessoas. E por que que isso é importante manter esse fincadores? Porque para as pessoas que buscam de coração a intimidade pessoal diante do salvação, agora eu vou falar uma coisa que é bem avançada no sentido da busca. Depois que você começa você passa muito tempo fazendo oração e confessando seus erros diante do Salvador, naquilo e buscando de coração, uma vez que você começa a passar muito tempo limpo, quando você erra, é como se alguma coisa ficasse fincando na sua pele, né? Dá vontade de tomar banho, a sua pele começa a te incomodar. É, é uma coisa. E isso que eu fui ligar aqui, né? Então isso é muito interessante que o pó da terra, né? Porque o homem é feito do pó, e ele vai virar fincadores em toda a terra do sitiado. Porque quando você erra diante do Salvador, você está em estado de sítio do mundo exterior. Então, aqui, por exemplo, um dos motivos que eu acho que os tradutores não tinham noção do que é o caminho
do salvação, caminho de salvação, é porque eles não tinham isso. Então, isso só consegue fazer esse discernimento e decretar que de fato essa é a palavra, se é uma pessoa que tem uma busca sem cessar diante da salvação. Então, tem muitas palavras aqui que se encaixam dessa forma, que entre as pessoas que têm uma verdadeira busca diante da salvação vão saber, né? Vão poder diferenciar. Por isso que eu acho que nenhum dos tradutores fizeram essa ligação. Porque eu nunca vi sendo usado fincadores. Ou também, talvez, espetadores ou algo assim. E fincadores é importante por quê também? Porque o Cristo ele foi fincado na cruz. Então você faz essa analogia também, porque quando você erra e aquilo finca na sua pele, você precisa lembrar do sacrifício de quem foi fincado na cruz. Então aquela coisa toda, essa coisa toda ela vai se encaixando de uma forma lúdica em toda a terra do sitiado. E eles fizeram assim: o grande mão, o grande monte esticou a mão com a vara dele e bateu no pó da terra. Então teve fincadores nos do solo. Lembrar aqui que solo é Adão. O significado do nome Adão é solo. Então o que é aqui? Teve fincadores nos do solo. E por que nas outras traduções aqui vai estar a palavra homem. Teve pulgas ou carrapatos, ou seja lá o que eles colocaram, nos homens. Mas por que isso tem que ser diferente? Porque o solo, ele é simbólico da pessoa na vida de carne dela. Então, usar homens aqui seria todo mundo. Mas claramente há uma diferenciação entre as pessoas que são do solo e as pessoas que são de Israel, ou persistiu com o grande pastor. Porque um persiste com o grande pastor e o outro volta ao solo. Até que eu falei dos fincadores, né, os fincadores eles batem no solo, né, que é o pó, essa coisa toda ela vai se encaixando. Isso aqui é muito lá para frente do Novo Testamento. Tem coisa aqui que e em animal, tá? Essa palavra animal é a mesma palavra de besta, tá? Então, quando você vê besta nas Bíblias tradicionais, é simplesmente a palavra animal. Mas eles foi se criado toda uma teologia em cima de, ai, besta isso, besta. É simplesmente a palavra animal. Quando você pega lá, no Novo Testamento, onde fala, ai, besta, 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 pá, quando você liga versículos com essa palavra ao Antigo Testamento, é simplesmente essa aqui, que significa animais, que são animais de carga, que eles usam no dia a dia. Então foi se criado uma teologia desnecessária em cima de. Isso tomou uma dimensão muito absurda do que é em cima dessa palavra. Todo o pó da terra virou fincadores em toda a terra do sitiado. Os gravadores tentaram fazer o mesmo com as artes secretas deles, para fazerem fincadores saírem, mas não conseguiram. E os fincadores estavam nos do solo e em animal. Esses gravadores são aqueles homens que gravavam os símbolos do Egito, de sitiado, né, que sitiado significa Egito. E isso tem duas palavras que dá a se entender que é alguém que escreve dessa forma. Essa, ela é usada para o sistema egípcio e, se eu não me engano, eu penso que também ela é usada da época da Babilônia ali. E escritores já é usado para o povo mais voltado à salvação, ao Salvador. Então tem alguma coisa assim, um que simplesmente copia e o outro interpreta. Tem uma sutileza no texto assim. E aqui, artes secretas, essa palavra ela parece muito um certo parênteses nas escrituras. Não que tenha de fato um parênteses, mas aspas, vamos chamar. É como se o texto quisesse esconder o que de fato era. Então ficou uma coisa como artes secretas. Porque não quis ser específico. Para fazerem fincadores saírem, mas não conseguiram. E os fincadores estavam nos do solo em animal. E esse fazer fincadores saírem, eles quiseram dizer fazer fincadores saírem da terra, não saírem do Egito, desse sitiado. Não é fazer eles saírem no sentido de ir embora, é
saírem da terra. Eu poderia ter sido mais específico aqui. Quem sabe na próxima edição. Então, os gravadores disseram ao Casagrande: Isso é o dedo do Salvador. Então, aqui, ó, os gravadores falaram para o faraó, que é o Casagrande: Isso é o dedo do Salvador. Então, eles sabiam. Mas o coração do Casagrande foi apertado, e ele não ouviu eles, conforme Salvação falou. Então Salvação disse ao tirado: Levante-se no amanhecer e coloque-se de pé na frente do Casagrande. Veja, ele sai para as águas. Diga a ele: Assim disse Salvação: Envie o meu povo, para que eles me sirvam. Porque se você não enviar o meu povo, veja, eu vou enviar em você, em seus escravos, em seu povo e em suas casas a mistura de seres vivos. E as casas desse sitiado vão se encher da mistura de seres vivos, e também o solo sobre o qual eles estão. Em muitos lugares aqui vai estar como locustas, tá? Mas, mas assim, o que dá a se entender é que é realmente algo que são várias espécies diferentes. É o que dá a se entender que é aqui. Então é complicado resumir em uma coisa só. Ah, não. Isso aqui é antes. Tá. Isso aqui é antes. Então isso aqui é uma nuvem, as locustas que se usa é mais adiante. Mas essa mistura de seres vivos aqui dá a se entender que eram várias coisas diferentes. E é interessante porque é a mesma palavra que se usa quando diz uma mistura, subiu uma mistura do Egito. Quando eles são finalmente tirados desse teatro do Egito, essa é a mesma palavra que fala, né? Ah, uma mistura subiu. É o mesmo sentido da coisa toda. Então é interessante que uma mistura de seres vivos ataca. Né? E também sobre o solo qual eles estão. Lembrando que solo é a tradução de Adão, né? Mas aqui no sentido é solo de fato. E naquele dia eu vou fazer distinção da terra de aproximação, sobre a qual meu povo fica, para que lá não tenha mistura de seres vivos, para que você saiba que eu sou salvação no meio da terra, tá? Então aqui as pessoas, quando se diz, né, o Salvador Deus não faz diferenciação entre uma pessoa e outra. Obviamente ele faz. Obviamente ele faz diferenciação entre quem são os dele e quem não são os dele. Então, essa é uma visão incorreta, tá? Ao decorrer do livro, nós vamos ver que ele nitidamente faz separação entre quem busca ele, porque aquilo dá-se muito mérito à questão, ai, fulano, ai, Israel, Israel. Israel significa persistiu com o grande pastor. Se você persiste com o grande pastor, você é Israel, do ponto de vista cristão. Isso é falado no Novo Testamento, e isso aqui também é aqui, porque não é o fato que eles são filhos do persistiu com o grande pastor. De forma, é o fato de que pô, agora eu me enrosquei, como que eu posso explicar isso? Porque aqui de fato eles são filhos da carne do persistiu com o grande pastor, mas é por conta da caminhada dele e não simplesmente por conta do sangue, porque o salvação ele não reconhece o exterior, ele conhece o interior. Então nós vamos ver isso mais adiante, que apesar de todos eles serem filhos do persistiu com o grande pastor, eles começam a entrar em decadência, que demonstra o quê? Que eles não são filhos do persistiu com o grande pastor no sentido espiritual, que é o que o salvação, o salvador, de fato considera. Aqui muito provavelmente teve um grande arrependimento, uma grande aproximação deles diante do salvação quando eles foram tirados desse teado. Até que nós vimos alguns capítulos atrás que eles baixaram a cabeça e curvaram-se a coisa toda. Então, provavelmente foi a nível nacional que isso aconteceu. E dá-se a entender que algo parecido vai acontecer no fim dos dias, que a nível nacional vai haver um grande arrependimento e aí vai mudar muita coisa no mundo.
do Novo Testamento, né, fala isso. Em alguns pontos do Antigo também, mas nada assim que com tanta intensidade quanto o Novo. E naquele dia eu vou fazer distinção da terra de aproximação, sobre a qual meu povo fica, para que lá não tenha mistura de seres vivos, para que você saiba que eu sou salvação no meio da terra. E aqui é interessante, porque o nosso meio da terra é o nosso coração, para que seja salvação no meio da terra. Isso tem um aspecto poético aí também. Eu vou colocar resgate entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal vai ser amanhã. Lembrando que sinal é aquela palavra que eu falo, que ela é duas letras. Uma é alfa e a outra é o ômega. Uma é o aleph e a outra é o tav, né, que é um boi e uma cruz. Então é interessante como a palavra sinal significa isso. Então quando Cristo foi pendurado no tronco, na cruz, era, ele estava simplesmente, era uma encenação da palavra sinal do antigo idioma deles. Assim fez salvação. Então uma mistura pesada de seres vivos chegou à casa do Casagrande, à casa dos escravos dele e em toda a terra do sitiado. A terra ficou estragada pela frente da mistura de seres vivos. Então o Casagrande chamou o tirado e o grande monte, e disse: Vão, sacrifiquem ao Salvador de vocês na terra. Mas o tirado disse: Não tem firmeza fazer assim, porque o que vamos sacrificar ao salvação, nosso Salvador, é nojento para sitiado. Veja, se sacrificarmos o nojento desse sitiado aos olhos deles, eles não vão nos apedrejar? Vamos andar caminho de 3 dias no sertão e vamos sacrificar ao salvação, nosso Salvador, conforme ele nos disser. Então, aqui também, ó, nojento é a palavra abominável, na maioria das traduções. Mas o que dá a se entender é que de fato é nojento, é algo que dá asco, tá? Então, nojento é a melhor coisa, porque abominável a gente não tem muito uma coisa concreta para se usar. O Casagrande disse: Eu vou enviar vocês, e vocês vão sacrificar ao Salvação, o Salvador de vocês, no sertão. Apenas não se afastem para muito longe. Roguem por mim. O tirado disse: Veja, eu saio da sua presença e vou rogar ao Salvação. E a mistura de seres vivos vai se desviar do Casagrande, dos escravos dele e do povo dele amanhã. Apenas que o Casagrande não faça mais zombação ao não enviar o povo para sacrificar ao Salvação. Então o tirado saiu de estar com o Casagrande e rogou ao Salvação. Salvação fez conforme a fala do tirado e desviou a mistura de seres vivos do Casagrande, dos escravos dele e do povo dele. Não sobrou uma, mas o Casagrande fez pesar o coração dele também desta vez e não enviou o povo. Ah, tá. Aqui tá rogar. Legal. Vou ter que analisar isso. Bom, em Êxodo 9, Salvação disse ao tirado: Vá ao Casagrande e fale a ele. Assim disse Salvação, Salvador dos do além: Envie o meu povo, para que eles me sirvam. Porque se você recusar enviar e continuar apertando eles, veja, a mão do salvação vai estar no seu gado, que está no campo, nos cavalos, nos jumentos, nos camelos, nos bois e nos rebanhos. Uma condenação muito pesada. Mas salvação vai fazer distinção entre o gado do persistiu com o grande pastor e o gado de sitiado. E nada vai ter fim de tudo que é falado dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é o Israel.